Com a graça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da 15ª sessão legislativa, da 15ª legislatura, 5ª sessão legislativa, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Gilberto Alves e Carlos Gueiros para ocupar a primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao segundo secretário, vereador Carlos Gueiros, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 23ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 5ª legislatura, realizada no dia 11 de abril, presidente do vereador Juliano Liberal Marco Menezes, no dia do mês de abril de 2011, às 15 horas, sala Sala das Sessões, no andatério da Casa de Mariano, da Presidente Isabel, número 410, no Distrito do Estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal de Justiça, o presidente vereador Juliano Liberal. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, vereador Marco Menezes, e presente demais vereadores. Não havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho solicitando, segundo secretário, presidente da leitura da ata da reunião anterior, foi feito submetido à apreciação. O plenário foi a mesma aprovada, portanto, prosseguimento do trabalho do senhor presidente. Solicitou pelo secretário da Presidência leitura do expediente do dia do qual constar a seguinte matéria: ofício 202, gabinete do prefeito, encaminhando veto total para a lei 115, de autoria do vereador Gilberto Alves, ofício 203, do gabinete do prefeito, encaminhando veto total para o projeto de lei número 137, de autoria do vereador Juliano Liberal, com autoria do vereador Alexandre Lacerda, projeto de lei número 48, de autoria do vereador Stefano Menudo, projeto de lei número 49, de autoria do vereador Inácio Neto, de autoria do vereador José Cláudio, requerimento de autoria do 827, de autoria do vereador Adevaldo de Lima, requerimento número 848, de autoria do vereador Augusto Carreira, do 849, vereador Alfredo Santana. No horário designado, pequeno expediente, a primeira oradora ocupada a tribuna, a vereadora Aline fez menção à fala do vereador Carlos Gueiros. Na reunião anterior, colocou seu comportamento com o vereador da cidade de Recife e trouxe a minha relação que o vereador Carlos Gueiros, da qual achou insuficiente para responder seus questionamentos. Fará um pedido de informação para que assim possa obter resposta. Fez uso da palavra por ordem do vereador Carlos Gueiros. Próximo orador, Alfredo Santana, chamou a atenção das autoridades sublinhando das comunidades da Pedra do Rio. Seguinte, senhor presidente, pediu o aplauso ao vereador para o aniversariante Almir Fernando Liberato Costa Júnior. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Amaro Cipriano Maguari. Próximo orador, para fazer uso da tribuna, o vereador Hermógenes Gado veio tratar dos servidores municipais da PCR e precisa reabrir a mesa de negociação para a questão de reajustes salariais. Na sequência, o senhor presidente pediu para que os líderes do governo desta casa indiquem um membro de oposição, um dos 3 vereadores. Ele informou que o CREA e o CONFER estão em uma programação sobre a Copa e convido o senhor vereador para passarem para o 19 meio. Próximo orador a fazer uso da tribuna, Luiz Eustáquio. Veio tratar sobre a questão da política de combate às drogas. O próximo orador fez a ausência da pergunta Maré Malta, profundo pesar pelas vidas, demonizou com o covarde assassino daquele dia. Pela ordem, o vereador Carlos Gueiros fez uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente parabenizou o vereador Eduardo Marques, que com muita competência dirigiu os trabalhos da casa da sua ausência. Dando sequência ao trabalho, o senhor presidente submeteu para a pauta de prolongamento expediente, na qual constar a seguinte matéria de discussão no requerimento 781, de autoria do vereador Marco de Bria, formulando voto de aprovo. Congratulações, vereador Filho, reeleito para o BN-201 da UVP, foi aprovado. Discussão única do requerimento 816, do vereador Ivan Cavalcante, foi aprovado.
Requerimento número 828, de autoria do vereador Priscila Carlos, solicitando transcrição na análise desta casa, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Guedes. Da da presidência que, terminado a legislatura, os projetos não apreciados estariam arquivados, segundo a resolução da reunião. O senhor explicou por que estão sendo dos projetos da antiga pauta. Em seguida, o senhor presidente determinou para o secretário processo chamado rendimental, oportunidade que foram registradas para 37 vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente do plenário, a ordem do dia da qual constar a seguinte matéria, discussão única, do requerimento 754, de autoria do vereador Rogério de Luca, foi aprovado. Discussão única do requerimento 756, de autoria do vereador também Rogério de Luca, foi aprovado. Discussão única do requerimento 759, de autoria do vereador ainda Rogério de Luca, também aprovado. Discussão única do requerimento número 763, ainda do vereador Rogério de Luca, aprovado. Discussão única do requerimento número 768, de autoria ainda do vereador Rogério de Luca, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 806, ainda do vereador Rogério de Luca. Discussão única do requerimento número 809, ainda do mesmo vereador, foi aprovado. Discussão única do requerimento 777, do vereador Marco Menezes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 783, de autoria do vereador Estete Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 787, vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 794, de autoria do vereador Erivaldo da Silva, aprovado. Discussão única do requerimento número 799, de autoria Alfredo Santana, aprovado. Discussão única do requerimento 814, do vereador Antônio Luiz Neto, aprovado. Discussão única do parecer 386 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto 56, aprovado. Discussão única dos pareceres 479 e 84, respectivamente das Comissões de Finanças, Meio Ambiente e Transporte e Trânsito, opinando pela rejeição do projeto de lei 85, aprovado. Discussão única do parecer 609 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 79, do então vereador João Alberto, foi aprovado. Discussão única do parecer 532 da Comissão de Defesa do Direito Humano, Defesa do Contribuinte, do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela rejeição do projeto 74, de autoria do vereador Fernando Nascimento, foi aprovado. Discussão única do parecer 386 da Comissão de Finanças e Orçamento, pela rejeição do projeto 56, de autoria do vereador Roberto Teixeira, foi aprovado. Discussão única dos pareceres 82 e 83 da Comissão de Legislação e Justiça, Educação, Cultura e Esporte, opinando pela aprovação do decreto legislativo 07 do vereador Augusto Carreira, aprovado. Em extra pauta constar as seguintes matérias. Falta justificada do vereador Augusto Carreira, Marília Aires, Vicente André Gomes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 865, de autoria do vereador Osmar Ricardo, foi aprovado. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Guedes. Em seguida, o senhor presidente reiterou que os líderes partidários formassem a comissão de vereadores para acompanhar a negociação salarial. Fizeram uso da palavra pela ordem do vereador Omar Ricardo, Aline Mariano, Liberato Costa Júnior, Luiz Neto, José Nilton Sinésio, que indicou os vereadores Antônio Luiz Neto e Omar Ricardo. Fez uso da palavra pela ordem do vereador Priscila Claus, indicando o vereador Marco Menezes para a referida comissão. Também fizeram uso da palavra pela ordem do vereador Sérgio Magalhães, João de Liberal, Carlos Guedes e Omar Ricardo. Assumiu o presidente do trabalho o vereador Marco Menezes. No horário destinado ao grande expediente, o único orador a fazer uso da tribuna, o vereador Carlos Guedes, falou das negociações do reajuste salarial e que, como o Poder Legislativo está acompanhando as negociações, fez menção ao acordo feito pela Prefeitura ou pelo secretário sobre a situação atual da URB. Foi apresentado, aparteado pelo vereador Omar Ricardo, Aline Mariano, Liberato Costa Júnior, Sérgio Magalhães, Priscila Claus, Maré Malta. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a apresentação, convocando a casa para se reunir amanhã, 12 de abril de 2011, no local de costume e horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Gilberto Alves, que faça a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Projeto de lei de número 51/2011, do vereador Vicente André Gomes. Projeto de lei de número 52 de 2011, do vereador Almir Fernando. Projeto de lei de número 53 de 2011, também do vereador Almir Fernando.
Projeto de lei de número 54, 2011, da vereadora Priscila Krause. Está feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a palavra aos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Inácio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhores aqui presentes, boa tarde. É com muito pesar que venho nessa casa pedir o apoio dos meus companheiros e companheiras vereadores para aprovarmos um voto de repúdio à torcida Sada Cruzeiro, que fez aquela manifestação preconceituosa contra o atleta da equipe do Vôlei Futura, um exemplo clássico de homofobia. E não pode mais acontecer isso nos dias de hoje, já que estamos vivendo um momento moderno, onde que pode ser feito, relações podem ser estabelecidas de livre e espontânea vontade entre duas pessoas, onde dois homens podem adotar um filho, duas mulheres podem adotar uma criança e viver assim, construir uma família da forma mais tranquila possível. E no esporte, onde tem um grande lado positivo, que é formar o cidadão a ser aguerrido, a ser vitorioso, a lutar por seus objetivos. Não podemos, essa casa, enquanto representante do povo do Recife, os representantes mais próximos da população, não podemos aceitar isso e venho aqui pedir o apoio para aprovarmos esse voto de repúdio à torcida do Sada Cruzeiro e que essa manifestação feroz e destrutiva para qualquer classe acabe com esse preconceito, que não temos mais tempo para conviver com esses tipos de situações. Vereadores, peço mais uma vez o apoio para aprovarmos esse voto de repúdio. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora Vera Lopes. Não se encontra. Vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, o que nós assistimos na nossa cidade desde quinta-feira, sexta-feira da semana passada, é, na verdade, não apenas um caos urbano devido à chuva que cai na cidade do Recife. Ora uma chuva torrencial, ora uma chuva apenas constante, mais uma chuva mais amena. O fato é que o que nós estamos vendo no dia a dia é ir literalmente por água abaixo uma maquiagem feita na cidade através de propagandas milionárias para que as pessoas passem a ter uma percepção diferente do que o Recife é na verdade. Uma cidade que, apesar de bela, apesar de acolhedora, mas uma cidade que não vem sendo preparada ao longo dos anos, ao longo da última década, para aguentar as intempéries da própria natureza. É isso que nós estamos vendo e que nós estamos percebendo. Isso é fruto, na verdade, de uma falta de gestão e de empenho dos gestores públicos, do prefeito, ao longo dos tempos. E todo mundo sabe que no Recife, esse momento, o momento de inverno, o momento de chuva, é um momento sempre crítico, porque traz
questões, porque traz gargalos da cidade. E o que é que nós esperamos de um gestor numa hora como essa? Um milagre? De forma alguma. Nós não queremos milagre. Nós queremos um gestor ativo, nós queremos um gestor presente, nós queremos um gestor atento a essas coisas. E simplesmente nós não vemos nada disso acontecer. Ninguém sabe onde está o prefeito, ele não se pronuncia, ele não comparece aos eventos previamente marcados, como foi o caso da entrega de uma parte do habitacional da torre e como foi o caso do passeio ciclístico pela Avenida Norte durante o fim de semana, onde ele anunciou a presença, não foi e depois não deu nenhuma satisfação e nós já estamos no 4º ou 5º dia de chuva seguido e nós não escutamos uma palavra sequer do prefeito. Hoje eu escutava a Rádio Folha, antes de entrar para dar uma entrevista, e veio a notícia de que o prefeito do Cabo, Lula Cabral, estava colocando a cidade em estado de alerta por conta das chuvas. E sobre a cidade do Recife, o que acontece? Como a prefeitura se coloca à disposição da população? Ninguém sabe. Da mesma forma, é o telefone que não atende, é as pessoas que não vão fazer, as equipes que não vão fazer vistoria, é a solução que não chega, nem a paliativa. São essas coisas e o que é que a gente precisa saber? Cadê o prefeito do Recife? Onde ele está? Qual a satisfação, qual o consolo que ele tem que dar para a população? Além do que, nós podíamos pontuar aqui também várias questões que são, no mínimo, para amenizar muito a situação, um desencontro de informações. O que me chamou a atenção, vereador Maguari, esse final de semana, foi ter visto que nos jornais o anúncio de que a ordem de serviço do Geraldão, por exemplo, seria assinado ainda no mês de abril. Como a ordem de serviço pode ser assinada no mês de abril, se os envelopes, se no processo licitatório, para o projeto executivo, os envelopes serão abertos apenas, vereador Alfredo Mariano, no dia 7 de maio? Que tipo de comunicação é essa que se tem na cidade? Como é que se coloca isso diante do cidadão? Mais uma vez, no mesmo dia onde foi anunciado isso, foi anunciado também que a entrega do Capitão Temudo seria feita ainda nesse mês de abril. E já no dia seguinte foi desmentido pela própria comunicação da prefeitura, de que não, de que seria no mês de maio. Então, isso passa por uma falta de comando, e uma falta de gestão, e uma falta de competência absurda. E que hoje nós estamos sofrendo isso no dia a dia. Tenho certeza que nenhum dos senhores conseguiram chegar aqui com menos de 1 hora de trânsito, a não ser que estivessem próximos demais. A cidade parou, a cidade deu um nó, o Recife não anda. E o que é muito triste é que, infelizmente, esse é o Recife de verdade. O Recife que se contrapõe aos milhões e milhões gastos em propagandas publicitárias e propagandas que, se tivessem sujeitas ao Código de Propaganda, elas seriam colocadas como uma propaganda enganosa. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, vereador Gilberto Alves. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Vim a esta tribuna esta tarde e aqui me antecedeu a vereadora Priscila Krause, trazendo o tema ao qual eu gostaria de também abordar. Tamanha a minha perplexidade, como de resto de todo cidadão recifense. O que nós temos vivenciado nos últimos dias, nas últimas horas, em nossa cidade, nos causa perplexidade pelo fato de que há no Recife um grande embaraço por parte das pessoas no que diz respeito ao direito de ir e vir. Eu me refiro à mobilidade, eu me refiro às condições que essa cidade tem por obrigação de dotar aos seus cidadãos de usufruir de um direito garantido na Constituição do Brasil, que é de a gente poder ir e vir, sobretudo nos momentos em que a gente tem compromissos e responsabilidades. A cidade está parada. Os nossos filhos,
não conseguem chegar às suas escolas para estudar. Os trabalhadores do Recife não conseguem chegar aos seus trabalhos, ao local de trabalho. O que está acontecendo, minha gente? Já disse aqui a vereadora Priscila Krause, infelizmente o Recife é uma cidade que se encontra a nível do mar, e por conta disso a gente tem dificuldades históricas quando ocorre os momentos de chuva. Mas o que acontece é que me parece que falta uma coisa chamada cuidado, planejamento, gestão. Eu me refiro às autoridades de trânsito da cidade do Recife. Não é possível que numa situação como essa, e todos sabem que a época de inverno dura 3 ou 4 meses, não é possível que as autoridades do trânsito da cidade do Recife não possam ter preparado um plano que possa, minimamente, dar as condições em que o cidadão do Recife possa, o seu trabalhador possa chegar no seu local de trabalho, ou o estudante, ou alguém que tem compromisso, possa se deslocar até os locais na hora conveniente, que lhe melhor prover. O que está acontecendo, minha gente, é que na CTTU, recentemente, o prefeito fez gestões no sentido de modificar o seu corpo dirigente, e até aqui a gente não conseguiu uma resposta adequada pelos novos dirigentes que ali foram colocados pela gestão do prefeito da cidade do Recife, e me parece que até então a gente não consegue perceber um plano de gestão no que diz respeito ao trânsito da cidade. E eu queria fazer aqui, propor uma sugestão ao prefeito da cidade, que a gente pudesse, na falta de pessoal, e parece que essa é uma das motivações que diz respeito à deficiência do trânsito, dizem que faltam agentes de trânsito na cidade, mas ora, se falta agente de trânsito, a gente pode invocar a participação da sociedade, por exemplo. A gente pode invocar a participação da academia, a gente pode invocar a participação de escolas técnicas, das universidades, de pessoas que, junto com as autoridades do trânsito, pudessem elaborar um plano de gestão, nem que fosse um plano de curto prazo, mas um plano que pudesse fazer com que a cidade pudesse andar nesses tempos de chuva, nesses 3 ou 4 meses que estão por chegar. É só um começo, é só um início, muitas chuvas ainda virão, está aí a previsão do tempo, e eu quero fazer um apelo ao prefeito da cidade do Recife, que invoque da gestão da CTTU um compromisso real com as condições do trânsito da nossa cidade, para que a gente possa, de fato, dar uma resposta a cada cidadão recifense. O que nós vemos nos blogs, o que nós vemos nos telejornais, nos jornais da cidade, é a população inteira, é o cidadão recifense sofrendo e reclamando uma atenção por parte da gestão pública. E o que a gente vê, infelizmente, por parte da gestão pública, é exatamente o contrário disso. É a falta de atenção, é o desrespeito com o cidadão, é até o descaso, eu diria, com o cidadão do Recife, que está proibido de sair da sua casa, que está proibido de voltar do trabalho para a sua casa, e que está vendo comprometidos os seus afazeres e as suas obrigações. Empresas estão perdendo produtividade, as escolas estão comprometendo a sua grade curricular, e a gente vê, na verdade, uma ineficiência total na gestão do trânsito do Recife. Portanto, eu queria dizer aos senhores que irei convocar uma audiência pública, chamarei o corpo dirigente da gestão do trânsito do Recife para vir a esta casa e dar explicação, não a mim, mas dar uma explicação à sociedade do Recife do que é que eles estão pensando, do que é que eles estão planejando e do que é que eles estão fazendo em benefício do trânsito do Recife. O prefeito acerta quando diz que só pode mostrar aquilo depois de feito. Mas é preciso entender que no que se refere à gestão do cotidiano, a gente não pode esperar. A gente tem que fazer hoje, a gente tem que fazer amanhã, a gente tem que fazer todo dia. Porque a gestão do cotidiano, na verdade, interfere na qualidade de vida do cidadão do Recife. E a gente está aqui para cobrar responsabilidade, compromisso e seriedade na gestão do trânsito do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Maré Malta. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores da mesa,
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, venho a esta tribuna hoje na mesma linha dos discursos escolhidos pelos meus pares. É para falar de um problema, o retrato do caos instalado aqui em Recife, com as chuvas. O trânsito parou, as avenidas alagadas, ruas que pareciam rio. Como disse a repórter Cláudia Parente em sua coluna hoje no JC, o rio quase encontra o mar, numa rua Aderbal Chaves, salvo engano, em Boa Viagem. E mais, em Biribeira, Avenida Caxangá, no Espinheiro, um ônibus caiu numa galeria, travou todo o trânsito na cidade. Cidadãos descendo do carro na principal avenida da cidade, para fazer as vezes do guarda de trânsito. Onde estão os guardas? Cadê o concurso anunciado pelo prefeito em outubro do ano passado, quase 2 anos depois de sua posse? Ele disse que ia começar, mas nós estamos esperando. Eu protocolei hoje, meus amigos, para a gente não fazer só críticas, um projeto, uma ação propositiva, um projeto de lei para a criação do deslocamento de pico. Trata-se de uma tentativa para desconcentrar o trânsito da cidade no momento de pico. O deslocamento significa ordenar as escolas para iniciar o expediente até 7 horas da manhã e os órgãos públicos a partir das 9, dando um time, dando um tempo para que não se encontrem na mesma rua já cheia, já esgotada com o trânsito. É um projeto para a gente discutir, para esta casa tentar dar uma solução. Se não vem de lá, que saia daqui. Nós somos os representantes do povo e temos obrigação de fazer isso. E o prefeito, que nos ouça, é necessário ouvir o representante do povo, não só delegado de orçamento participativo. Não que não seja importante, mas os vereadores são os legítimos representantes do povo. O prefeito tem que acordar. E acordar para estas questões significa dar atenção e estar em sintonia com o cidadão, em sintonia com o povo. Uma administração não pode andar à margem deste sentimento, dos problemas da cidade. Uma administração não pode andar cega desta maneira. Não pode fazer um parque custando 37 milhões, quando as pessoas queriam apenas uma praça com muito verde, pista de Cooper, parquinho e outras coisas, mas não queriam um investimento tão alto. Agora a gente tem zonas de alagamento, que precisam de uma solução imediata, e eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido. Protocolei também, meus amigos, um requerimento solicitando a construção de piscinas reservatório, como fora feito em outras cidades, em São Paulo, acho, salvo engano, já 42, e dá resultado, porque essas piscinas vão pegar o escoamento da água e fazê-las serem absorvidas paulatinamente, retirando das vias aquela obstrução. Mas é preciso limpar também as canaletas, é preciso limpar as galerias, desobstruí-la é necessário. A prefeitura precisa fazer e mostrar para que veio. Não é possível que a gente consiga conviver com a cidade assim. Eu imagino o impacto que haverá aqui de 110 bilhões investidos a 40 quilômetros aqui em Suape, daqui a 5, 10 anos. Como é que a gente vai existir? Como é que a cidade vai funcionar? Me digam, senhores vereadores. Vai travar tudo. E vai prejudicar o investimento. E vai piorar por falta de competência. Por falta de competência clara. Numa prefeitura que faltou energia hoje, a informação que eu tenho da vereadora Priscila Krause é que faltou óleo no gerador. Óleo no gerador. Onde vamos, meus amigos? Mas eu tenho, além das minhas propostas, eu tenho uma sugestão de marketing, posso dizer assim. Prefeito, o senhor primeiro faça, depois mantenha e deixe que a gente vê. Porque se o senhor trabalhar, não precisa mostrar a ninguém. Obrigado, meus amigos. Obrigado, vereador. Solicito, encerrado o pequeno expediente, solicito o vereador Gilberto que faça a chamada regimental.
Senhor presidente, há 19 vereadores presentes no plenário, aliás 20 agora com o Romildo, portanto número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Pela ordem. É necessário que se verifique os que estão presentes e não deram a presença, porque o painel aí está mostrando número diferente do que foi dito pelo senhor secretário. O vereador Edmar e o vereador Romildo Grandes estão tentando aqui, não estão conseguindo. É bom esperar, porque as câmeras estão aí funcionando, e é bom esperar que eles deem... Senhor presidente, foi encerrado o pequeno expediente, significa que não há mais tempo para os que estão inscritos falar? Vereador, me desculpa aqui, é que eu pulei Vossa Excelência aqui, chamei Gilberto antes de Vossa Excelência. Mas há tempo suficiente para Vossa Excelência falar, então eu peço que a vereador Josenildo. Eu quero pedir desculpa, Vossa Excelência, que eu fiz na chamada aqui, antes de Vossa Excelência, eu chamei Maré Malta antes de Vossa Excelência. Presidente, Pois não, vereador. eu tenho a impressão que Vossa Excelência declarou encerrado o pequeno expediente, já fez a chamada regimental, e regimentalmente o vereador pode falar logo após a ordem do dia como o primeiro do grande expediente. Mas Vossa Excelência voltar ao pequeno expediente, eu acho que regimentalmente isso não pode acontecer não, até porque ele teria 5. E se Vossa Excelência o colocar no grande, ele vai ter 15. Agora, Vossa Excelência declarou encerrado, fez a chamada regimental, foi anunciado, e aí, regimentalmente, me parece que isso não pode ser feito. Vereador, a mesa reconhece o erro, e por essa razão o vereador não será prejudicado. Nós estamos corrigindo o erro, exatamente completando o pequeno expediente, onde nós temos ainda 8 minutos para encerrar. Presidente, eu não estou falando no horário, eu estou falando na ordem regimental, e que a mesa não tem autoridade para fazer isso que Vossa Excelência está fazendo, a não ser que o plenário ratifique. E eu peço que Vossa Excelência recorra ao plenário para ratificar essa posição. A mesa está com essa posição de dar a palavra ao vereador Josenildo. Se o vereador discorda, eu coloco o plenário, mas algum vereador concorda com o vereador Carlos Gueiro de posição diferente da mesa? Eu concordo, presidente. Eu concordo, presidente, até porque entendo que o vereador Carlos Gueiros deu a solução dentro do que prega o regimento, inclusive beneficiando o próprio vereador, porque ele passaria a ser o primeiro do grande com 15 minutos. Pronto, então vou submeter ao plenário. A mesa tem a posição... por favor, eu vou submeter ao plenário em votação a deliberação da mesa. A deliberação da mesa é para dar oportunidade ao vereador falar, reabrir, porque a mesa errou no momento de não fazer a chamada do vereador. Nós pulamos. Portanto, eu submeto ao plenário a questão de ordem levantada pelo vereador Carlos Gueiro. Quem é favorável à mesa, por favor, vote sim. Quem é contrário, vote não. Abriu? Está em votação, não. Questão de ordem, vota. Presidente. Quem concorda, vota sim ou não, hein? Regime de votação. Quem concorda com a mesa, vota sim. Quem é contrário, vota não. Votou? Já está tá liberado. Pô. Espera o painel aqui ser liberado, por favor. Se for da oposição, ele abriria? Eu tentei. Mas empate. Tá. Não me deixou a hora. Ele está fazendo...
Pode sim. Por isso aqui, meu pai. Peço ao primeiro secretário que faça o anúncio do resultado. Total de 23 vereadores votantes, 18 votaram sim, 5 votaram não, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria dizer que não é a primeira vez que isso vem acontecendo, quer dizer, coisas que não são sérias, coisas que não vão afetar diretamente o regimento. Isso é uma questão de entendimento. Muitas vezes eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse no quartel das antigas. Você tem que cumprir 1 minuto. Essa semana houve uma polêmica aqui, o vosso não estava presente, estava em viagem, e houve uma polêmica dessa. Por quê? 1 minuto se passou. O vereador que estava presidindo, Eduardo Marques, foi praticamente obrigado. Não, tem que cumprir. Tudo bem, eu conheço o regimento, nós conhecemos. Mas aqui não é quartel, não. Entendeu? Aqui é uma casa pública que é mesmo tem discussões que vai além do normal.
E outra coisa, você perder o vereador perder meia hora, 1 hora, não está perdendo nada. Está ganhando, porque está discutindo o que existe no nosso município. Eu acredito que tudo bem, existe o regimento, mas ninguém está infringindo o regimento de uma maneira absurda. Entendeu? É uma coisa que você é tolerância, não é infringir, é você ser tolerante com discussões que venham beneficiar a comunidade. Entendeu? Meu ponto de vista é esse. E quando eu estiver presidindo, eu quero dizer a Vossa Excelência, toda que eu estou presidindo, pode ser governo ou oposição. Eu sou tolerante, eu quero deixar bem claro aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Como o plenário referendou a posição da mesa, eu concedo a palavra. Presidente. Vereadora, por favor. Colocou aqui uma posição favorável ao que a mesa propôs. Agora, eu acho que também deve ter a justificativa da posição contrária. Vereadora, primeiro... Já que o preceito é este, da democracia, da flexibilidade, disso tudo quando convém. Vereadora, eu tenho, ao presidir os trabalhos, não só eu, mas os demais companheiros na mesa, os companheiros da comissão, seja Eduardo Marques, Gilberto, todos os demais companheiros, nós temos tido cuidado aqui do zelo pelo trabalho. E aí eu quero dizer a Vossa Excelência que teve alguns momentos que teve vereadores que falou mais tempo do que o devido, e a mesa, inclusive, nessa compreensão, colocou a questão plenário, o plenário resolveu acatar que todos falariam o tempo certo. No dia de hoje, a mesa cometeu uma falha. A mesa cometeu uma falha e declarou essa falha. Quando eu assumi os trabalhos aqui, não tinha notado o nome do vereador Josenildo inscrito e chamei o vereador Maramalto. O vereador estava correto, que ele foi inscrito, chamou a atenção no momento que nós, reconhecendo essa ação, nós não prejudicamos o vereador e chamamos, já que estava, inclusive, dentro do tempo regimental. O vereador Carlos Gueiro fez a questão de ordem, a mesa não acatou e tomou uma posição diferente de manter a posição. Ele não aceitou, recorreu, nós colocamos o plenário. Já foi decidido o assunto. Portanto, a posição da mesa está mantida e o vereador Josenildo Sinésio está com a palavra por 5 minutos. Então, resolve a questão já explicada. Eu concordo com absolutamente tudo que Vossa Excelência disse. Eu só quero colocar, para que não pareça que se trata de uma intransigência ou de alguma coisa desse tipo, é que a mesa vem sempre recorrendo ao regimento de uma maneira muito certa e sendo rígida no cumprimento desse regimento. O que acontece é que aconteceu uma falha reconhecida pela própria mesa e que o próprio regimento traz a solução para ela, que é que o vereador que foi prejudicado, ele fique consequentemente já como o primeiro. A questão é que nós estamos aqui numa casa plural e que para que ela viva em harmonia, se precisa cumprir regras. Vereadora, o precedente que acha é só a questão do não cumprimento da regra e do regimento. Vereadora, nós só queremos esclarecer mais uma vez da vereadora que a mesa podia ter várias atitudes. Primeiro, cancelar a chamada regimental e retornar ao regimento. Podia tomar esta posição que tomou, como podia também tomar a posição de colocar para o grande expediente o vereador. O vereador podia questionar, ele podia questionar essa decisão da mesa. O que é que nós fizemos? Dentro do tempo regimental, que ainda tinha 7 minutos para as 15h30, então não tinha sentido a gente jogar para o grande expediente. Então a mesa, em comum acordo, tomou essa posição. O plenário já endossou a posição da mesa, então é inquestionável o tema, e eu não vou mais discutir o tema, e coloco a palavra com o vereador Josenildo Sinésio para cumprir o seu tempo de 5 minutos, Vossa Excelência tem. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a população que se encontra aqui nas nossas galerias acompanhando a sessão, boa tarde a todos e todas. Simplesmente não ia falar dessa questão. Mas como se veio aqui nesta tribuna dizer que a cidade está abandonada nessas chuvas, dizer que nenhuma iniciativa foi tomada pela prefeitura frente às chuvas que estão caindo, dizer que a prefeitura fechou os olhos, não tem planejamento, que a cidade está entregue às baratas, e até citar o exemplo do cabo, do meu amigo e companheiro Lula Cabral, que eu tenho um grande respeito por ele. Eu quero simplesmente dizer aos senhores vereadores
que as chuvas que caíram sábado, eu fiz questão de pegar os dados, sexta-feira choveu nessa cidade 23 milímetros. No sábado choveu 50 milímetros. No domingo choveu 40 milímetros. O acumulado desses 3 dias, com o dia de ontem, que foi na baixa de 22, 23, chega a 112 milímetros. A prefeitura está atenta, todas as equipes da CODECI, acompanhadas com, eu até anotei, 30 soldados do Exército, estão fazendo inclusive uma varredura que já começou desde que há 15 dias atrás, quando o prefeito lançou a operação contra o inverno. O vereador Amir Fernando está ali, não me deixa mentir, que foi justamente em Casa Amarela, na bomba do Emetério, que foi lançado um dos maiores planos de cuidado e preocupação com o inverno. A prefeitura só pode decretar estado, como estado de alerta, como a vereadora falou aqui, depois de toda uma avaliação. Ela não pode implantar o estado de alerta sem os técnicos responsáveis, que têm credibilidade e que acompanham o processo das chuvas, dizer para o prefeito que chegou a hora de instalar o estado de alerta. Prefeito não pode ser irresponsável e aleatório de decretar estado de alerta sem todo o trabalho de tecnologia que é implantado na cidade, acompanhado pelo Corpo de Bombeiro, pela universidade e pelo Exército, decretar isso. Só sexta-feira, senhores vereadores, é quando se fará uma avaliação das chuvas que caíram, fazendo um total de 8 dias. Depois de 8 dias de avaliação, que aí o solo já está encharcado, aí sim é a hora do prefeito decretar estado de alerta, como se fez nesses 11 anos de governo nesta cidade. A varredura que está sendo feita nos morros e nas planícies é sobretudo para decretar, para detectar aonde estão os pontos de risco. Inclusive, a partir do dia 1º de maio, o Exército não vai acompanhar apenas com 30 homens, mas com 60 soldados, dando um apoio necessário. Então é preciso olhar e acompanhar, ver os fatos, ler os jornais, ver as notícias. Tudo isso foi propagado, tudo isso está sendo colocado em termos de informação para a população. Portanto, eu acho que é um exagero chegar aqui e fechar os olhos diante das ações que já foram tomadas e que estão sendo exercidas e que estão sendo executadas no cuidado com o inverno. Então, senhor presidente, para concluir as minhas palavras, eu só quero dizer que o prefeito está governando a cidade, estar atento aos acontecimentos. Agora, é preciso, nessa questão do inverno, trabalhar com o planejamento e com as indicações de quem estudou na universidade e sabe dizer, na hora certa, quando deve se tomar as decisões concretas e corretas, na hora que se chega à conclusão de que chegou a hora. E o chefe do Poder Executivo tem que ouvir o corpo técnico e tem que ouvir todos os especialistas, que em matéria de cuidado de morro e de alagado nessa cidade, não tem ninguém. Pode ter igual, melhor do que nós não. O vereador Gilberto, solicito a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única de requerimentos de número 834, 35, 36 e 837, todos do vereador Marco de Bria. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Ordem do dia, vereador. Discussão única dos requerimentos 823 e 824, da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado.
Discussão única do requerimento 825 do vereador Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 826 do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 827 do vereador Jadevaldo Lima. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação aprovada. Discussão única dos requerimentos 828, 29, 30, 31, 32 e 833. Todos do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Encerrada a discussão e votação aprovada. Segunda discussão do parecer 74/2011 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 88/2010, de autoria do então vereador Daniel Coelho. Discussão. Encerrada a discussão. Votação aprovada. Segunda discussão do parecer 80/2011 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 127/2010, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 324 e 169/2009, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 60/2009, de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Rejeição. Desculpa. Esse aqui, né? Aprovação. Certo. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do parecer 137/2006 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei número 261/2005, de autoria do então vereador Roberto Teixeira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o relatório. Discussão única do parecer 149/2008 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela rejeição do projeto de lei número 160/2007, de autoria do então vereador Francis Mapo Pontes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos pareceres números 14/2010 e 283/2009, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei 67/2009, de autoria do então vereador Josemir Simões. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do parecer 301/2010 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei número 51/2010, de autoria do então vereador Roberto Teixeira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão dos pareceres 109/2009 e 56/2010. Respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição do projeto de lei número 113/2009, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Discussão única do parecer 253/2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 12/2010, de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o parecer. Discussão única do parecer 543/2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei 117/2010, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. O vereador quer apresentar a defesa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de discutir a matéria, até porque é um parecer de um projeto de lei nosso, onde ele determina que os táxis teriam acesso aos corredores de ônibus. E no parecer contrário da Comissão de Legislação, ele diz que
rege a União a legislar sobre a matéria. Eu penso da seguinte forma: devido ao caos no trânsito, se nós determinássemos, prefeitura, que os táxis tivessem acesso nos corredores de ônibus, facilitaria, nós tiraríamos mais carros da via comum dos carros particulares e fluía melhor o trânsito. Como compete à União, eu queria saber se esse mesmo critério foi utilizado na Conde da Boa Vista. Se foi a União que determinou que lá só podia andar os ônibus. Então eu acho que não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Então eu gostaria que houvesse o bom senso da casa e cada vereador dentro da sua análise para a gente votar justo. Já que o trânsito hoje está caótico, toda medida, por pequena que seja, ela tende a melhorar essa situação tão crítica que está. Eu gostaria de ouvir o nobre vereador Carlos Gueiro. Vereador Herto, eu acho que Vossa Excelência deveria pedir que esta matéria retornasse ao seio da Comissão de Legislação, porque deve haver um grande engano aí, né? A matéria é, sim, da competência do município e esse assunto já foi decidido em São Paulo. São Paulo funciona assim. Os táxis, quando estão com passageiro, eles têm direito de andar na faixa exclusiva. E, aliás, o que se luta muito nesse Recife é que se estabeleçam faixas exclusivas para o transporte público de passageiro. E o táxi é um transporte público. Nós só temos as faixas exclusivas na Avenida Caxangá e na Conde da Boa Vista. E seria possível se ter faixas exclusivas nos outros grandes corredores, como Domingos Ferreira. São 3 faixas de cada lado do mesmo sentido. Se nós tivéssemos a primeira faixa da direita exclusiva para o ônibus, para o táxi, certamente que nós teríamos uma melhor velocidade média, né? E os ônibus não seriam em tão grande quantidade, ou pelo menos não andariam tão cheios. Os táxis, por exemplo, cobrariam mais barato, porque uma pessoa que for andar de táxi, por exemplo, hoje de manhã, que eu saí de Boa Viagem às 9h30 e cheguei ali no Colégio Agnesesco às 11h30, juntamente com o vereador Antônio Luiz Neto, tudo engarrafado na cidade. Imagine quem estava dentro de um táxi, ali o velocímetro, quanto não custou essa viagem? Se ele tivesse numa faixa exclusiva, certamente o usuário seria beneficiado. Eu estou fazendo esse à parte porque a nossa comissão, a Comissão de Finanças, deu parecer favorável a esse projeto de Vossa Excelência. E me parece que a Comissão de Meio Ambiente e Transporte também deu parecer favorável. Agora, ele veio para a pauta antes que a comissão se reunisse para apreciar esses pareceres. Então, ou Vossa Excelência permanece na posição de votação, e eu peço aos senhores vereadores que a gente corrija esse erro, que eu acho que é um erro data vênia, os membros da Comissão de Finanças, votando não ao parecer, para que seja aprovado o projeto de Vossa Excelência. E eu iria mais, vamos forçar o governo a estabelecer mais corredores exclusivos para o transporte coletivo. Porque o corredor exclusivo não é só para ônibus, correto, é para o transporte coletivo, para beneficiar o passageiro. Muito obrigado. Eu agradeço, incorporo boa parte de Vossa Excelência. Pode ir. Vereador, a minha parte é que eu concordo, na mesma linha, que a competência é sim municipal. Mas eu aproveito o gancho e faço um pedido para a Comissão de Transporte e Trânsito para que implante imediatamente ar-condicionados nos ônibus do Recife. Não tem a menor condição, numa cidade que quer solucionar o problema da mobilidade, com um transporte coletivo que não tem ar-condicionado, nessa condição climática que a gente tem aqui no Nordeste. Então, é fundamental, se quiser solucionar, que se faça isso. Que traga à baila essa discussão
do ar-condicionado. Ninguém vai deixar o carro em casa e tomar um ônibus para chegar todo suado no trabalho, onde quer que vá. Então é preciso dar qualidade. Qualidade no transporte público. A comissão precisa tratar desse assunto urgente. Esse é um pedido que eu faço a todos os membros da Comissão de Segurança. Que se fale disso, porque senão não tem solução alguma da mobilidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Comum também com o vosso pensamento. Gostaria de escutar a parte do grande vereador Romildo Gomes. Vereador Aerto Luna, eu me associo ao projeto de Vossa Excelência. Obrigado. Mas antes eu quero fazer um retrospecto, que o vereador que nos antecedeu falou aqui com relação à climatização nos ônibus, no transporte coletivo da cidade do Recife. Nós nos recordamos que quando foi privatizada a CTU, que ela é estatal, a CRT se comprometeu, tem documento assinado, de que os transportes coletivos de Recife iriam ficar climatizados. Passou um certo período. E aos poucos, eu não sei com o aumento do combustível, aumento dos servidores, do motorista, hoje você não encontra na cidade do Recife um ônibus climatizado. A última empresa, que ainda manteve até bem pouco tempo, não é porque seja do nosso colega Carlos Guerreiro, não. Foi a Globo. As demais, nenhuma delas manteve. Inclusive a CRT, que adquiriu a CTU na época. Mas o projeto de Vossa Excelência é salutar. Quero fazer das minhas palavras as palavras de Carlos Gueiros, que realmente quando tem a linha única do transporte coletivo público, tá certo? Há um fluxo mais rápido, desenvolve com mais rapidez para a pessoa chegar no lugar determinado. E agora, recentemente, semana passada, eu tive a oportunidade de participar do encontro Congresso de Transporte Coletivo, e um assunto abordado foi esse. Inclusive, um dos participantes que se encontrava no Congresso, de outra cidade aí, abordou o assunto, sendo contra os táxis que tinham o corredor mesmo que os homens tinham. Mas outras pessoas, inclusive, o representante do Brasil, que estava lá na hora, pediu a palavra e disse que isso já existe nos grandes centros, já existe em São Paulo, já existe no Rio de Janeiro, já existe em Curitiba, já existe em Brasília, enfim, onde tem os corredores de transporte coletivo de ônibus, os táxis também têm direito. Por isso, eu sou contra o relator da matéria, que rejeitou a sua matéria. Mas eu voto favorável, certo, ao seu projeto. Muito obrigado, vereador Romildo. Agora eu escuto. Eu gostaria de. Eu vou antecipar aqui dizendo que estou pedindo para que o projeto seja retornado para a comissão, para que seja reavaliado. Queria só dizer a Vossa Excelência ainda tem mais 10 minutos, que pode, prefeito, só avisar. Vereador Aerto Luna, primeiro, é uma alegria poder apartear Vossa Excelência. Segundo, se trabalha, aliás, não se trabalha, mas o tema que está na ordem do dia nessa cidade, é a questão da mobilidade urbana. E quando se trata de mobilidade urbana, nada mais e nada menos, a gente está falando de rapidez do trânsito, que as pessoas possam transitar em horário normal e poder chegar nos seus lugares sem perder seus compromissos por conta das retenções e, no popular falando, dos engarrafamentos, como se costuma dizer. Então, quando se coloca, e aí eu concordo plenamente, que é dever da Prefeitura, do Poder Público Municipal, tratar e criar quanto mais os corredores para os ônibus. Quando eu coloco os ônibus nos seus corredores,
eu melhoro a mobilidade. Concorda comigo? Porque eu tiro o ônibus do trânsito normal para colocar ele no exclusivo. E aí eu chego no projeto de Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência é excelente. Primeiro, porque também ele está dentro da mobilidade urbana. E eu quero me reportar também às pessoas que não têm carro, vereador Aerto Luna. Sobretudo naquelas horas que mais se precisa de um táxi. Sobretudo quando é necessário socorrer uma pessoa e que não pode esperar nem por um vizinho. Então, neste sentido, o táxi, usar a faixa exclusiva do transporte urbano do ônibus, é de suma importância para que as pessoas... Porque, outro detalhe, nem todo mundo também, quando banha um táxi, tem dinheiro à vontade para estar gastando. Às vezes o dinheiro está contado, às vezes fica olhando toda hora e todo instante lá para o relógio para saber em quanto já vai, para saber se está chegando. Quanto mais você demorar no trânsito, mais o reloginho está lá contando. De modo que eu concordo com o projeto de Vossa Excelência, eu voto sim, porque eu acredito que isso é o melhor para a nossa cidade e isso é melhor para todos nós, para toda a população, inclusive para vereador. De vez em quando eu ponho táxi também. Então, e a gente gosta de chegar rápido, a gente fica danado, aqui as reclamações de hoje é por conta do trânsito. Então, parabéns, Vossa Excelência. Eu faço um apelo também, somando a Vossa Excelência, eu faço um apelo para meus pares aqui na casa, que em vez de voltar o projeto às comissões, que a gente possa, e aí eu acho que não é uma falha da Comissão de Legislação e Justiça. Não é uma falha. Você está julgando mérito, né? De repente pôde encontrar algum dispositivo que pudesse se chegar à conclusão que não era da competência municipal, né? Então eu acho que, bem, mas a decisão é de Vossa Excelência, e a que Vossa Excelência tomar, né, e o presidente da casa, eu estarei com Vossa Excelência. Vereador, eu sei que, só para tentar ajudar, o vereador está pedindo para voltar para as comissões, mas eu queria sugerir o seguinte: diante de pronunciamento, o relator, que foi o vereador Gustavo Negromonte, não está inclusive presente, inclusive eu era da Comissão de Legislação e com certeza concordo com Vossa Excelência, até pela a forma que não era o argumento da competência, o município é competente, conforme disse o próprio vereador Carlos Gueire. Portanto, seguindo essa orientação, eu queria que Vossa Excelência colocasse para votação, e inclusive precisa de 19 votos, inclusive eu quero já declarar meu voto a favor de Vossa Excelência. Então é importante que Vossa Excelência colocasse votação, não mandasse mais para a comissão. Obrigado, senhor. Aí eu estou dizendo, então, eu pedi, ao invés de mandar para a comissão, Vossa Excelência colocasse em votação, autorizasse a mesa a colocar em votação e Vossa Excelência recomenda o voto não, certo? Diante do que foi colocado aqui, eu não vi nenhum questionamento contrário. Se houvesse, eu retornaria a matéria para análise. Então, eu solicito aos colegas, aos companheiros vereadores, que votem não ao parecer. Votação nominal. Tem um projeto não ao parecer. Pronto. Votação é não ao parecer. Então, encerrada a discussão, em regime de votação, os vereadores que concordam com o pronunciamento do vereador Aerto, vota não. Quem concorda com o parecer, vota sim. Paulo, é para votar não. O não é o N. Quero explicar mais uma vez. Está em regime de votação, mas só para esclarecer, quem vota com a proposta do vereador Aerto Luna, vota não.
O projeto foi aprovado. Dando continuidade à ordem do dia, discussão única do parecer 28/2010 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do projeto de lei número 141/2009, de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Vereador quer discutir? Pois não. Senhor presidente, colegas vereadores, esse meu projeto reza que a ambulância do SAMU faça o transporte de pacientes em surtos para os hospitais conveniados. Então, é um doente, igual a um doente que tem um acidente, a um doente que tem uma dor, que sofre um infarto. O paciente, o doente mental, é um doente, sendo que é doente mental. Tem os doentes físicos e os doentes mentais. Então, a ambulância do SAMU atualmente, ela não remove pacientes em surtos, só os carros de polícia. E polícia não é feito para remover pacientes. Então, esse meu projeto aqui é para que as ambulâncias do SAMU removam os pacientes psicóticos em crise para os hospitais, né, conveniados, para a Tamarineira, para o Ulisses Pernambucano, para os hospitais que recebem esse tipo de pacientes, e não os carros de polícia, porque carro de polícia é para prender ladrão, é para estar na rua, é para marginais, e não removendo pacientes. Até mesmo, colegas vereadores, as famílias ficam constrangidas em ver um carro de polícia na sua porta para fazer atendimento a um familiar. Então, esse projeto reza sobre isso. E é de extrema utilidade para a nossa população. Eu escuto a nossa colega de bancada, a vereadora Priscila Krause. Vereadora Vera Lopes, primeiro eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto à tona. Alguns assuntos parece que ainda são tabu, e parece que tratar de doentes mentais ainda é um tabu, e as pessoas sofrem muito preconceito. Vossa Excelência levantou uma questão muito importante. Hoje, quem faz esse atendimento, quem busca esses doentes quando estão em crise, é a polícia. Já existe um preconceito na sociedade que, graças a Deus, vem diminuindo em relação às famílias que têm pessoas que são portadoras de doenças mentais. Além de tudo, esse recolhimento, esse atendimento ainda seria feito pela polícia, que não tem, até porque não precisa ter, ou não deveria ter, o treinamento adequado para tratar um atendimento, um doente desse, que não precisa necessariamente ser a força, mas ser a técnica de abordagem. Quem tem, na verdade, esse preparo? Os servidores, os funcionários da área de saúde, que são preparados para isso. Então, eu acho que nada mais justo do que essa casa corrigir também o rumo deste parecer, em relação ao projeto de lei de Vossa Excelência, para que nós pudéssemos realmente aprovar também esse projeto e dar um conforto maior a essas famílias. Já tem dificuldade, porque para onde se leva? Onde é que existe internamento hoje para esse tipo de doente? Só o Ulisses Pernambucano. Mais nenhum outro lugar acolhe. Já tem toda essa dificuldade, ainda passar por mais esse constrangimento. Então, Vossa Excelência, de logo, conta com o meu apoio, e eu espero que a gente também consiga sensibilizar os nossos pares. Muito obrigada, vereadora Priscila Krause. Eu incorporo a sua fala ao pronunciamento e peço aos pares que reflitam sobre a importância desse projeto. Porque os nossos doentes mentais estão sofrendo muito, porque não tem mais hospitalização. Está difícil se encontrar. Agora estão todos deshospitalizados, estão todos na rua. Psicóticos, esquizofrênicos, deprimidos, estão
na rua, sem assistência. Os CAPs estão fechados e as residências terapêuticas não estão funcionando. Então, as famílias que estão acolhendo esses doentes mentais, que ficam com eles em casa, quando tem necessidade de levá-lo a um hospital, tem que existir ambulância do SAMU dando esse aporte. É necessário que se tenha isso. E agrava mais a situação desse doente ver um carro de polícia na porta. Ele vai ficar mais assustado ainda, mais agressivo ainda, quando ele vê o quê? Vindo médicos de branco, de bata, certo? Acolher aquele paciente. Então, é muito mais racional que as ambulâncias do SAMU façam esse transporte. É uma questão de humanidade. Eu escuto a palavra do vereador Romildo Gomes. Tá ali. Vereadora Vera Lopes, eu quero, nessa oportunidade, me congratular com Vossa Excelência com relação ao projeto 141 desta Casa, que Vossa Excelência apresentou, e que tendo tomado seu rito normal, tramitou nas comissões. Agora, precisa ver, eu não conheço o conteúdo do seu projeto na íntegra, certo? Porque Vossa Excelência poderia, não sei, transformar esse projeto num requerimento em termos de apelo ao prefeito nesse sentido. Eu não sei se vai implicar em despesa para o erário público, que nós não podemos apresentar projeto dessa área, sim, que implica em despesa. Então, caso contrário, se faz necessário que Vossa Excelência faça um apelo ao Executivo, no sentido de que também a SAMU, certo, socorra os doentes mentais, porque há uma discriminação com relação aos doentes mentais. E como Vossa Excelência disse, quando chega um carro da polícia, é constrangedor para a família do doente, para o próprio doente, para todos. Eu acho que a SAMU poderia encampar essa luta no tocante aos doentes mentais. Caso a Prefeitura, o projeto de Vossa Excelência, que houve a rejeição, certo, do relator, certo, eu acho que, caso contrário, Vossa Excelência entra com requerimento ao chefe do Executivo. Eu agradeço o seu pronunciamento e quero lhe dizer que não tem ônus nenhum para a Prefeitura. O SAMU já funciona em atendimento aos pacientes. E o doente mental também é um paciente. Ele é tratado pelo psiquiatra, ele é um paciente, quando ele surta, ele vai precisar de atendimento internado. E ele precisa de ser removido, como todo outro paciente. Mas eu escuto o meu colega Almir Fernando. Vereadora doutora Vera Lopes, o seu projeto é muito bom, excelente. Eu como policial, já sofri muitas vezes com isso. Muitas vezes a PM chega na delegacia, levando um deficiente mental, por algum erro que ele causou, e muitas vezes ele não consegue avaliar que aquela pessoa é um deficiente mental, é incapaz, não é para ir para a delegacia, é para ser levado para o Ulisses Pernambucano, que é onde ele tem que ser tratado, né? Mas a gente passa por essas questões também, e muitas vezes a gente fica até incapacitado de mandar a PM levar. E até houve ocasiões que a gente teve que levar, através de ofício, pelo próprio delegado, encaminhando para esse hospital. É importante que a gente possa ter um tratamento mais adequado a essas pessoas deficientes mentais, e sabemos que a polícia não tem como tratar isso, nem como levar essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas chegam no carro pisando, dando pontapé, amassando as viaturas, e a gente sabe que esse projeto é importante, mas eu acho que talvez o SAMU não seja o transporte mais adequado para se levar. Até porque, se isso vier a acontecer, eu acho que o que eles fazem com a própria carro da viatura, da PM, da Polícia Civil, eles vão fazer com a SAMU. Vão acabar com aquelas viaturas, com aquelas ambulâncias.
Então, eu acho importante esse tratamento, é importante esse seu projeto, é importante que se tenha um tratamento adequado, mas eu acho que com uma outra viatura, com uma nova viatura para se fazer esse transporte. Eu acho que o SAMU não é a maneira mais adequada para fazer, nem tão pouco a polícia, porque a gente vê muitas vezes ele dando pontapé e danificando as viaturas. E eu acho que quando fizer isso com o SAMU vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que o projeto é importante, é bom para a gente poder dar um tratamento adequado, mas eu acho que o tipo de viatura adequado para se conduzir esse tipo de deficiente. Vereador Almir Fernando, a equipe já é treinada para chegar lá e dominar o paciente com distúrbio mental. Ele vai levar uma injeção de dormonide, de haloperidol na veia, ele pode ser colocado numa camisa de força. Então, os enfermeiros estão treinados. Os enfermeiros são treinados, né, para reconduzir, para levar aquele paciente. Os policiais não sabem, eles vão algemar, vão bater, não é? Então, eles não têm nenhum treinamento com os pacientes. Eles levam como se fossem bandidos e não como doentes. Não sei, é importante o projeto. Eu estou parabenizando pelo projeto, mas eu acho que a gente poderia ter um outro pessoal adequado fora do SAMU para fazer esse tipo de transporte, de condução ao hospital. Eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, primeiro eu quero louvar o teu projeto no sentido da importância de você poder ter realmente uma assistência mais adequada à pessoa que sofre de algum tipo de doença mental, que no sentido precisa, no momento de surto, ser socorrida. Eu louvo o projeto nesse sentido. É um projeto de grande valia, porque não deve ser a polícia que vai poder buscar esse paciente, porque afinal ele não é um criminoso. Então, por esse lado está correto. Eu tenho essa preocupação do vereador Almir. Eu acho que se o pessoal não tiver treinado, teria que ter um treinamento para isso, porque se realmente se você dominar, você não vai ter perigo dele quebrar a ambulância, nesse sentido. Só quero aproveitar e discordar da vereadora, no sentido de que o CAPS, os albergues terapêuticos não estão fechados, vereadora. Nem os CAPS estão fechados. Eles estão funcionando, vereador. Eles estão funcionando. Não, porque a política hoje não é mais de internamento. A vereadora sabe disso. A política nacional para poder atender a pessoa que está com problemas psiquiátricos, existe uma política nacional que é de humanização, de a pessoa estar em casa, ser acompanhada pela família. Nos momentos de surto, elas são levadas, depois elas ficam no albergue até poder retornar à sua residência. Essa é a política nacional. Aí, nesse sentido, não dá para a gente... Agora, no sentido do teu projeto, ele é louvável. Eu não sei se seria o SAMU, eu tenho essa dúvida, mas eu acredito que sim, com o treinamento da equipe. A equipe teria que ser treinada para realmente poder fazer o domínio. Seria dessa forma que nós poderíamos atender esse paciente. Vereador Luiz Eustáquio, eu lhe respondo que a equipe, todo profissional de saúde, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem, ele aprendeu lá na escola de enfermagem como sedar um paciente. Eles sabem como sedar um paciente. Então, quando chega à casa do paciente, ou em qualquer lugar que ele tenha um surto, ele vai lá, seda o paciente, ou coloca uma camisa de força e faz a remoção. E eu vou lhe dizer mais. Quando o paciente psiquiátrico, mental, ele é acolhido por uma equipe médica, ele fica mais dócil. Ele até se entrega no sentido de querer o acolhimento. Agora, se ele vê policial chegando, levando, ele vai ficar ainda mais furioso, mais nervoso e vai quebrando mesmo o carro. Certo? Então tem que ser realmente a ambulância do SAMU. Se é um tratamento humanizado, por que a gente vai colocar os nossos doentes mentais no camburão? Nós temos que levar numa ambulância, com tubos profissionais de saúde, com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, até os ambientes de hospitalização. Mas muito obrigado, senhores. Eu quero saber se a gente vai colocar em votação hoje. Vereadora, eu estou...
Eu gostaria só de sugerir à vereadora, mas não sei se esse é o momento, que se fosse colocado em votação, pedisse a votação nominal, né? Não, e quando é nesse caso tem que ser nominal, viu, vereador? Tranca a pauta e fica para amanhã. Eu sugiro à vereadora Vera Lopes, autora do projeto, de pedir adiamento, tirar de pauta, pedir adiamento do seu projeto, para votar em outra oportunidade. Tem que ser você. Senhor presidente, a pedido do nosso colega, o excelentíssimo vereador, Romildo Gomes, solicito retirar de pauta hoje para entrar na próxima votação os dois projetos. Eu irei discutir o próximo também. Obrigada. Ok, vereador. Senhor presidente, Deixa a pauta. o projeto em discussão foi dada à vereadora a oportunidade de tirar em pauta, porque há 15 dias atrás aconteceu comigo aqui, o meu projeto estava em discussão, não pode ter sido retirado de pauta, eu tive que tirar o projeto da discussão e retirar o projeto da casa, porque não foi permitido isso. Vereador. O que está acontecendo aqui? O regimento está sendo feito horas de um jeito, horas de outro. Eu não estou entendendo, senhor presidente. Meu projeto estava em discussão, não foi me dada a oportunidade de retirar ele de pauta. Eu tive que retirar o projeto da casa. O vereador Luiz, quer fazer alguma observação? A minha observação era sobre... Naquele dia eu estava presente e realmente o projeto, eu até queria votar aquele projeto, mas o projeto foi tirado de pauta, vereador. Ele foi tirado de pauta, mas foi tirado de pauta, e foi tirado. A gente não votou, não da casa não, vereador, foi tirado de pauta. O vereador Inácio Neto, diante da questão levantada, cabe aqui um devido esclarecimento a todo o plenário. Primeiro, eu quero lembrar o vereador que não foi no formato, forma simples que ele está dizendo. Primeiro, eu quero historiar para o plenário para dizer que não é a mesma coisa. A vereadora Vera Lopes, nós encaminhamos o projeto dela à pauta de hoje, e o parecer é rejeitando o projeto. Para que o projeto seja aprovado, precisa de 19 vereadores no plenário. Se ela for colocar, ela não vai obter os 19 votos, então ela não será realmente prejudicada. O que ela está pedindo é que retire da pauta para amanhã, para ter o quórum qualificado. Escute, vereador, Vossa Excelência está muito tenso. Não. No caso de Vossa Excelência, foi bastante diferente. Primeiro, a mesa pediu a Vossa Excelência para colocar o projeto em pauta. Vossa Excelência disse que não colocasse. Chegou aqui no intervalo, aí disse para a mesa que queria o projeto, porque já tinha passado 60 dias. Exigia que a mesa colocasse. Eu me comprometi por colocar no dia seguinte. Vossa Excelência pegou 13 assinaturas, entregou ao secretário para que colocasse extra pauta. Eu disse, não vou colocar extra pauta porque tem discussão, eu coloco amanhã. No dia seguinte nós colocamos o projeto na pauta. Vossa Excelência pediu ao seu assessor para de manhã ir tirar o projeto da pauta. Como é que Vossa Excelência exigia extra pauta e no outro dia que eu coloco na pauta, mando um assessor? Aí Vossa Excelência vem para o plenário. Chega aqui no plenário, Vossa Excelência vai discutir e de repente quer retirar quando o projeto estava em discussão. E eu disse claramente, Vossa Excelência tem duas alternativas. Ou faz uma emenda para voltar à comissão, ou vota ou retira o seu projeto. Foi o encaminhamento que foi feito. Diferente de uma combinação que a vereadora Vera Lopes está fazendo, como o vereador Aerto Luna está fazendo uma defesa, em cima de um parecer da Comissão de Legislação e Justiça para discutir que o plenário todo possa se pronunciar. E é totalmente diferente os casos. Portanto, não cabe não é dois tratamentos com relação ao regimento. Mas, senhor presidente, o que está em discussão é que a matéria em discussão, o senhor presidente não deixou nem eu fazer uma emenda, nem deixou eu retirar. Disse que eu teria que retirar o projeto.
Então a situação é a mesma, mas vereador, Vossa Excelência se esquece que naquela ocasião eu disse a Vossa Excelência que este plenário, esta Câmara nunca aceitou emenda oral. Foi dessa forma. Eu disse que Vossa Excelência fizesse uma emenda com 3 assinaturas, que isso seria encaminhado à comissão. Acho que sua memória está curta, mas os demais parlamentares aqui da casa estão perfeitamente sabendo. A minha memória é muito boa, senhor presidente. A minha memória é muito boa. A minha memória é muito boa, senhor presidente. E eu vou até ver a gravação novamente e vou mostrar para Vossa Excelência. Tá bom. Está no site. Encerrada a ordem do dia. Não tem mais esta pauta. Primeiro vereador inscrito é a vereadora Vera Lopes. Vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, volto à tribuna novamente para falar sobre a tragédia de Realengo. Eu tenho a obrigação de falar, eu tenho a obrigação de dizer, porque isso traumatizou o mundo todo, não foi só o Brasil, foi o mundo todo. Nós vimos o quê? Um louco insano, solto, sozinho, morando sozinho, que sai e na sua alucinação, no seu delírio, extermina os brasileirinhos, aquelas crianças, na escola, no local mais sagrado, a escola, onde ninguém, nem um pai, nem uma mãe de família, vai pensar em nenhum momento que o seu filho está correndo risco. Quando a gente diz, meu filho está na escola, a gente sabe que ele está guardado, que ele está sob os olhares da direção, que ele está sob os olhares dos professores, que ele está protegido. E vejam que tragédia aconteceu. E a gente ficava pensando que só nos Estados Unidos ocorriam esses fatos. E agora a gente está vendo que não. E olhem vocês, ocorreu no Rio de Janeiro, mas que Deus nos livre, pode acontecer em qualquer cidade, até na nossa. Nós vimos aí, as nossas escolas não têm nenhuma proteção. As nossas escolas não têm guardas tomando conta das portarias, das entradas. Entra qualquer tipo de pessoa, qualquer, desde traficantes, desde senhores de bem, e pode entrar um louco, um insano. Pela política nacional atual, não temos mais hospitais para deixar os nossos doentes mentais. Eles são deshospitalizados. E ficam quem? Quem cuida deles? A família. E este paciente, que, entre aspas, este insano, estava lá, mas a família não ficava com ele. Ele não tinha família, como a maioria dos problemáticos mentais que a família abandona ao bel prazer, que soltam pelas ruas. E hoje nós vemos em nossa cidade vários doentes mentais circulando, sem assistência devida, sem medicação devida e sem o apoio da família. Então é preocupante, senhoras e senhores, é muito preocupante. Nós temos que verificar a segurança de nossas escolas. As policlínicas já estão entregues. Os médicos estão sofrendo agressões. Se vocês se recordam,
A semana passada mesmo, um médico foi agredido no Ulisses Pernambucano com uma faca e, para se defender, se feriu na mão. Há 3 dias atrás, do Helena Moura, uma médica pediatra de plantão levou uma bofetada na cara de a mãe insana, embriagada, que se encontrava no recinto. Então, vejam vocês, nas clínicas, policlínicas, os médicos estão realmente expostos a agressões e as escolas estão sem segurança. Eu acho, senhores vereadores, vereador Maremalta, que nós temos que ver a segurança dessas escolas. Nós temos que visitar e ver como se portam, como se entram nessas escolas. Porque entra todo tipo, até mesmo traficante de drogas para vender drogas, né? E também os psicopatas que vão ali, que ninguém sabe que é ou não. Então, a gente precisa criar medidas preventivas para depois não ficar lamentando nem chorando. Porque prevenir é melhor que remediar. E nós estamos aqui para criar leis que protejam essas nossas crianças, o futuro do nosso Brasil. Eu escuto a palavra do vereador Maremalta. Obrigado, doutora Vera. Excelentíssima vereadora. Sua ideia e seu projeto são excelentes. É preciso que esta casa se mobilize para defender o interesse público. E este projeto é de interesse público. Vossa Excelência falou do perigo das pessoas com transtorno grave mental soltas na rua. Eu concordo. Eu me alinho com Vossa Excelência nisso. É a política nacional? Pode e deve ser revista. Pode ser política nacional, internacional, seja lá o que for. Pode e deve ser revista. Se está errado, tem que mudar. Não há nada absoluto. É preciso entender que é relativo. Então é preciso modificar esta política. Como a gente pode conceber uma pessoa com transtorno mental, ou um mentecapto, alguém que não tem condições nenhuma, um louco, amoral, psicopata, solto nas ruas? É preciso se rever essa política. É preciso tratar essas pessoas. Isso for preciso também cercear a liberdade dela em prol da coletividade, para defender o cidadão, defender as crianças, defender as mulheres, defender as pessoas. É preciso que se haja dessa forma. Então, é preciso rever o tratamento. Vossa Excelência está falando de coisa séria. Sobre a segurança das escolas, este é um assunto que me diz respeito. Estou encarregado, como presidente da Comissão de Segurança, junto com meus colegas, de falar sobre esse assunto. E tenho afinidade e tenho realmente muita preocupação com o tema. Sou interessado nisso. Protocolamos leis importantes, está tramitando aqui, e podíamos pedir um regime de urgência para ela agora. A lei que cria a obrigação das escolas implantarem monitoramento por câmera na área comum. Isso pode inibir o acesso, isso pode inibir que os traficantes vão lá recrutar essas crianças, assediar essas crianças. Isso pode inibir o bullying, que causa um problema muito grave no futuro, como o desse louco e covarde que agiu no Rio agora. O outro projeto também, que cria a área de segurança e cidadania, é muito importante, meus amigos. Senhora vereadora, esse projeto diz que temos que ter uma patrulha permanente nas escolas. Transforma a área da escola numa área de segurança, num ambiente natural de estudo e ensino, protegendo o que temos de mais precioso, que são as nossas crianças. Então, vereadora, eu estou aqui me alinhando a Vossa Excelência e lhe parabenizando pelo brilhante discurso nesta tribuna hoje à tarde. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Maremalta. Eu incorporo o seu pronunciamento e digo, inclusive, que tem um projeto meu que foi aprovado e sancionado pelo prefeito
não é? Que a de inclusão pedagógica, incluir a inclusão pedagógica do bullying nas escolas, não é? Que isso é importantíssimo, certo? Que esse maluco, esse louco, psicopata aqui, lá de Realengo, ele sofreu bullying na escola, isso é comprovado. Então, é importantíssimo, não é? Esse projeto que já foi sancionado, que esteja realmente sendo efetivado nas escolas como inclusão pedagógica. Mas o que eu digo é que só as câmeras não resolvem. Se colocar só câmeras, a gente tem que colocar patrulhas armadas nas portas das escolas, armadas. Porque hoje o que a gente tem são guardas municipais desarmados, não é? Tanto nas portas das escolas como nos hospitais, desarmados, mas para tomar conta do patrimônio, para não depredarem, né, os hospitais, as policlínicas, certo? Só para tomar conta do patrimônio. Eles não vão tomar conta das pessoas, não vão defender as pessoas, certo? Então, é importante que estejam lá policiais, que estejam lá patrulha armada, certo? E identificando pessoas suspeitas, estranhas, que queiram adentrar a escola. Até porque essas patrulhas que já são conhecidas, conhecem os estudantes, conhecem as pessoas que estão ali, que vão adentrar. Já é conhecida deles. Então, e manter aquelas mesmas pessoas lá. Mas eu escuto novamente o seu pronunciamento. Vossa Excelência colocou muito bem. Se valoriza as coisas em detrimento das pessoas. A própria lei, a pena, por exemplo, para crimes contra o patrimônio, é maior do que a pena de crimes contra a pessoa, no próprio Código Penal. Isso se repete também em ações do Executivo. E da não providência e da omissão, a gente tem que cobrar, vereadora. A senhora está certa. A gente tem que cobrar. Que as leis sejam cumpridas, principalmente as que são emanadas dessa casa, aqui dentro do município do Recife. A lei é boa, a lei do bullying, a nossa lei, o nosso projeto também, que cria a guarda, a patrulha armada e a zona de segurança no entorno das escolas, e também do monitoramento, que é além do monitoramento, além da filmagem, o acompanhamento. A lei também prevê isso, vereadora. É isso só que eu queria acrescentar. Parabéns novamente. Muito obrigado, vereador Maré Malta, mas eu retorno a dizer que essa tragédia poderia ter sido evitada se tivesse um monitoramento, se tivesse patrulha armada ali na frente. Até porque, no momento que aquele patrulheiro, que aquele militar estivesse lá e houvesse o primeiro tiro, ele ouvisse o primeiro tiro, ele iria subir rapidamente para ver o que estava acontecendo. Não é? E não deixar, olha, veja que o cara, o psicopata passou 15 minutos lá. 15 minutos. Certo? Tempo para cegar qualquer policial lá, qualquer pessoa. Então, se ele tivesse lá na área da escola, o primeiro tiro, ele já iria correr para ir lá e tentar desarmar, não é, o agressor. Mas não. Então ele foi, atirava, voltava, recarregava, circulou pelos corredores, entrou em outra sala, mais tiros, todo mundo via, mas não tinha policiamento. Não tinha. Por quê? Porque as pessoas pensam que ninguém vai no colégio fazer uma tragédia dessa. E o mundo, o Brasil, o Recife, nós estamos chocados ainda. E vai ser muito difícil esquecer essa tragédia de Realengo. Obrigada. Obrigado, vereadora Vera Lopes. E o pronunciamento de Vossa Excelência sobre o caso do Rio de Janeiro e Realengo, a mesa se associa. Quero fazer das minhas palavras as suas palavras. Fica encerrada a sessão na tarde de hoje, convocando o senhor vereador para amanhã, no horário regimental. Solicito a assessoria da mesa autoriza a todos ex-ofícios, vereadores posteriormente inscritos.